Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 1 a seguir. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e que não pode suportar os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos neste momento fazer uma breve oração. Soberano Deus, maravilhoso, eterno, amado Pai, ó Senhor Jesus, neste momento, meu Pai amado, apresentamos a Ti, meu Pai, esta mensagem, meu Deus. Me usa pela Tua infinita misericórdia, fala com a Tua igreja, porque nós estamos aqui e queremos receber do Teu alimento, Senhor. Amém, Jesus? Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Podem se assentar e as palmas bem alegre para Jesus. Meus queridos irmãos, livro do Apocalipse, aleluias, da qual no inglês livro das revelações, e até no original seria o livro das revelações, das coisas que o nosso Jesus trouxe para João na ilha de Patmos, coisas que brevemente viriam de acontecer, coisas do fim dos tempos, meus irmãos. E João, ele foi lançado na ilha de Patmos por amor ao Evangelho. A tradição diz que tentaram jogar João num balde ali com óleo quente, tentaram matar João, não conseguiram, então lançaram ele na ilha de Patmos. Mas eu venho dizer para ti, quando um servo de Deus tem promessa de Deus, enquanto Deus não findar a promessa dele na vida do teu servo, o teu servo não parte desta terra. Aleluia. E João não era uma pessoa que estava um dia na igreja, outro dia no mundo, não, meus irmãos. Eu não estou falando dessas pessoas, mas aqueles que estão firmes na presença de Deus, que estão caminhando, Deus assegura que ele só parta desta terra enquanto a obra se findar, enquanto a obra acabar, quando a missão acabar sobre a vida dele. Olhe só para Paulo que era religioso, Paulo, meus irmãos, que era como um touro selvagem, perseguia os cristãos, levava para Jerusalém, lançava nas prisões, dava carta de morte para poder matar aqueles cristãos. Era um homem perverso, mas o touro bravo, aleluia, foi amansado pelo Senhor Jesus Cristo, e então aquele que perseguia os cristãos, ele começa a ser perseguido por amor a Cristo. A palavra nos diz então, meus irmãos, olha só, ele sofre perseguições, pessoas em muitos momentos tentam matar Paulo sofre naufrágios, Paulo, aleluia, passa momentos ali de enfermidades, Paulo é traído pelos próprios irmãos, mas por que Paulo não morreu? Até uma vez apedrejaram Paulo ficou como morto, mas eis que o rapaz levanta todo ensanguentado e volta a pregar. Por que esse rapaz não morreu tão cedo? Porque Deus tinha uma obra sobre a vida dele. Oh, aleluia! E Paulo só morreu, meus irmãos, quando o propósito de Deus se cumpriu sobre a vida de Paulo. O homem, meus irmãos, que escreveu mais cartas no Novo Testamento, cerca de 12 cartas, se não me falha a memória. E as cartas que Paulo escreveu, tanto às igrejas da região da Galácia, tanto aos irmãos de Filipe, tanto aos irmãos romanos, tanto aos colossenses, tessalonicenses, são cartas, meus irmãos, que
aleluias, aumenta a nossa fé, que contém revelações que Deus teve por bem revelar a Paulo, para que viesse a ser revelada a nós. E Paulo morreu só quando terminou a missão. Tentaram matar João, lançaram na ilha de Patmos, mas eles estavam fazendo um favor. Ei, aleluias, entenda, aleluia. Às vezes, diante de uma situação que estamos passando, nós reclamamos. João podia reclamar: nossa, tanto que eu fiz a obra do meu Deus e vim parar nessa ilha. Olha só, agora eu vou desfiar, agora eu vou parar. Tanto que eu fiz por Deus, agora eu vou para o mundão. Não, meus irmãos, João não fez isso não. João permaneceu firme. Entenda, se Deus permite uma situação na tua vida, Ele tem um propósito através disso. João foi lançado, Deus impediu de lançarem João lá? Não, mas Deus fez algo maravilhoso através de João na ilha de Patmos. Deus impediu de Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha de fogo? Não impediu, não. Mas dentro da fornalha Deus mostrou que era com eles, e fez o rei Nabucodonosor ver que o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam era mais poderoso até que as chamas ali daquela fornalha ardente. Deus permite situações, e permitiu na vida de João. E lá na ilha de Patmos, João viu Jesus no seu corpo glorificado. E ali Jesus disse para João, escreve cartas aos anjos das igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas. Eram as 7 igrejas principais, meus irmãos, eram igrejas fundamentais na Ásia Menor. É como olharmos aqui no nosso estado, olharmos a cidade de São Paulo. É uma cidade grande, é uma cidade, né, meus irmãos, conhecida, fundamental. As igrejas ali da Ásia Menor, as 7 igrejas que estavam presentes na Ásia Menor, eram igrejas fundamentais, em cidades fundamentais. E ali o Senhor Jesus fala com João para escrever estas cartas. Quem eram os anjos? Os anjos eram os pastores de cada uma daquelas igrejas. E Jesus disse mais: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Os 7 castiçais simbolizavam as 7 igrejas, e os 7 anjos simbolizavam os pastores. E Jesus disse mais: eu sou aquele que tem nas minhas mãos, aleluia, as estrelas, que simbolizavam os anjos, que por sua vez simbolizavam os pastores. Jesus, Ele tem a sua igreja nas mãos. Nós estamos nas mãos do Senhor, meus irmãos, e é Ele que comanda a obra, é Ele que faz que acontece. E se nós queremos avançar em prol do reino dEle, nós temos que estar submissos à vontade dEle. A primeira carta, serão 7 terças-feiras, como disse, e a primeira carta que Jesus manda João escrever era a carta à igreja de Éfeso. Éfeso, meus irmãos, foi uma grande cidade do mundo antigo, uma cidade a qual Paulo, em uma de suas viagens missionárias, Paulo, ele, mesmo em meio a um momento conturbado, a palavra nos mostra, meus irmãos, que naquela cidade eles adoravam a deusa Diana, aquela população daquela cidade. Tinha um grande templo, a deusa Diana, e todos, aquela deusa da fertilidade. Inclusive a estátua da deusa Diana tinha como se fosse várias criações ali, né? Pode dizer bebês, que tinha nessa estátua da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade. E faziam utensílios de prata, faziam utensílios de ouro, de várias formas, como o dia de hoje, que as pessoas fazem utensílios de deuses, Maria, José e por aí vai, e as pessoas compram. Naquela época era Diana, só que a Diana era o central lá na cidade, só compravam ídolos da deusa Diana. Só que daí Paulo chega em Éfeso, começa a pregar acerca de Jesus Cristo, começa a pregar que é necessário o povo deixar a idolatria, o povo deixar os seus maus costumes, o povo deixar a tua vida errônea,
de Éfeso. Diante daquele grande avivamento, olha para cá, meu irmão, minha irmã. Diante daquele grande avivamento, a palavra nos mostra que veio perseguição. Eu venho dizer para ti, meu irmão, sabe, nós queremos um grande avivamento, nós queremos um mover de Deus, mas aonde há um mover de Deus, haverá perseguição. Olha só esta obra, como cresceu e quantas perseguições, quantas dificuldades o saudoso missionário Davi Miranda passou, mas isso não impediu a obra de crescer. Entenda, diante, aleluia, da obra que Deus tem na tua vida, terá perseguição, terá calúnia, terá levante, mas fica tranquilo, que o Deus da obra vai na tua frente. Fica tranquilo, que aquele que te chamou, Ele cuida de ti. O ouvires que faziam os deuses ali de prata, de ouro, aqueles homens ficaram furiosos. Olha, esse tal de Paulo aí vai acabar com o nosso comércio. O povo está aceitando tudo a Jesus, e o povo já não quer mais adorar os nossos deuses, a deusa Diana, não quer mais comprar um santinho da deusa Diana. E ali, meus irmãos, teve um grande levante para tentar matar a Paulo. O povo começou a gritar: viva a grande deusa Diana dos Efésios! E deu aquele ajuntamento que tinha pessoa que nem sabia. Sabe, tem pessoa que entra na passeata por aí e nem sabe o que está fazendo. O povo estava lá, viva a deusa Diana, e tinha gente, mas o que está acontecendo aqui? Não, só começa a gritar, viva a deusa Diana. E o povo ia lá gritando, viva a deusa Diana. E gritavam, ficaram mais de horas gritando, viva a deusa Diana. E procuravam achar Paulo, e Paulo queria aparecer diante dos irmãos. Não, diante dos irmãos não, diante daquela população, eu vou lá. E o povo falou: não, Paulo, não vai lá não, misericórdia, eles vão matar você, Paulo. Foi nesse momento conturbado, mas foi ali que a igreja nasceu. E a igreja de Éfeso, meus irmãos, não foi em vão a obra de Paulo. A igreja cresceu de uma forma tão grande. Vemos que Paulo escreve uma carta aos Efésios, aleluia, instruindo aquela igreja, meus irmãos. E vemos aqui em Apocalipse, Jesus, ele traz características aonde essa igreja tinha chegado. Essa igreja era uma igreja ali ortodoxa, uma igreja, meus irmãos, que esbanjava da teologia. Afinal, teve grandes teólogos, o apóstolo Paulo e Timóteo também, que dirigiu aquela igreja. Imagina, Paulo e Timóteo, grandes homens de Deus. Era uma igreja, meus irmãos, que eles não toleravam, aleluia, as heresias. Se alguém chegava falando, vinha com heresias, olha, sabe, existe anjos e existe anjas. Já fala: não, isso não está na Bíblia não. Que nem eu ouvi até esses dias uma pessoa aí famosa da internet aí, falando que teve uma visão lá, que no céu tinha anjo e anja. Ai, misericórdia, a Bíblia não fala isso. Então, né, meus irmãos, na igreja de Éfeso não tinha essas heresias não. Unção do cachorro, né, que nem nos Estados Unidos uma época o pessoal, unção do riso. A pessoa começava a rir no culto, não conseguia parar de rir, não conseguia nem pregar. Se a pessoa chegava com essas unção da cobra, na igreja de Éfeso, sabe, isso é heresia, cai por terra. Os irmãos lá estavam tão pautados na palavra de Deus, tão alinhados, que se chegava falso profeta, não permanecia. Eles perseveravam, não se cansavam de trabalhar. Olha só que igreja tremenda, não se cansavam de trabalhar, estavam ali trabalhando. Se tinha que abrir a igreja todo dia, estava abrindo a igreja todo dia. Estavam se esforçando. E Jesus, o próprio Jesus diz isso para João. Era uma igreja que, aleluia, era uma igreja que nessa parte, meus irmãos, elas até sofriam por amor ao evangelho, tinham paciência, trabalhavam pelo nome de Jesus e não se cansavam. Só que havia um porém.
Jesus, meus irmãos, o que Ele tem que nos elogiar, Ele vai nos elogiar. Só que nós não podemos ficar apenas com os elogios. Aleluia. Sabe, no meu trabalho eu aprendi uma coisa. Quando a gente recebe o feedback, né, do nosso gestor, do patrão, nós não podemos esperar só o feedback, só o retorno, né, o retorno positivo. Nós temos que falar, mas o que eu tenho para melhorar? Não imagina o seu patrão falar, não, você está de parabéns, você não tem nada que melhorar. Deixa você pensar, então o que eu vou fazer? Eu vou estagnar, vou ficar no mesmo ponto, não vou avançar, não vou evoluir. Agora quando a gente recebe um feedback negativo, mas construtivo, porque o que Jesus, ainda que Jesus mande uma palavra que doa no teu interior, mas o que Jesus fala para nós é construtivo, para construir. O homem às vezes vem com feedback, sabe, como se fosse uma paulada para matar, e que não constrói nada. Agora Jesus, ainda que doa, machai, ainda que toque na tua ferida, Ele está tocando, porque é para o teu crescimento, que é para tu avançar, que é para tu crescer na presença dEle. Oh, aleluia. Só que nós acostumamos a receber a tua bênção, recebe a tua vitória, está tudo certinho. Agora no dia que Jesus fala, precisa orar mais, precisa buscar minha presença, precisa sair do algo mecânico e fazer com entendimento, precisa adorar com entendimento, aí nós fechamos a cara. Quando Jesus fala que nós precisamos rever os nossos conceitos, quando Jesus fala, confronta o nosso erro, aí abaixamos a cabeça, aí ficamos bravos, aí dizemos, agora eu vou mudar de igreja, agora eu vou mudar de congregação, o pastor chamou a minha atenção, a irmã lá do grupo de louvor chamou a minha atenção, porque eu atrasei no ensaio, aí nós ficamos bravos, meus irmãos. Mas quando Deus nos repreende, a palavra vem nos dizer que Ele repreende a todos quanto Ele ama. Por isso que tem pessoas que não crescem, perdoe, por isso que pessoas não crescem espiritualmente, porque não conseguem receber a repreensão. Eu só recebo de Deus, só Deus, eu só obedeço a Deus, ao homem não. Mas calma aí, mas Deus está usando o homem. Davi, meus irmãos, ele viveu na época da lei, mas ele já sabia o que era graça na época da lei. Saul perseguia a Davi. Davi teve 2 chances de matar a Saul. Davi já tinha sido ungido a rei, ele sabia que uma hora ou outra ele ia assumir o reinado, mas Davi não ousou tocar em Saul, porque ele dizia consigo, Deus vai fazer alguma coisa, ou Saul vai morrer, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não toco no ungido de Deus. Davi se sujeitou à autoridade do seu líder, de Saul. Aleluia. O próprio apóstolo Paulo, nós vemos o apóstolo Paulo, nossa, foi um grande homem de Deus, mas quando Paulo teve um encontro com Jesus, ele foi para a Arábia, ficou 3 anos lá, pode-se dizer num intensivão com Jesus, 3 anos aprendendo com Jesus. Isso está testificado no livro de Gálatas. E após ele voltou depois para Damasco, foi expulso de lá, foi para Jerusalém, não aceitaram ele bem, aí ficou cerca de 12 anos no anonimato. Aí quando ele volta, Barnabé chama Paulo para a obra, só que não era Paulo que mandava, era Barnabé que era o líder de Paulo, porque a palavra vem nos dizer que a igreja orava, aí então o Espírito Santo falou, apartai-me para mim, Barnabé e Paulo. Não falou Paulo e Barnabé, falou na ordem, Barnabé e Paulo, porque era Barnabé que era o líder. Antes de nós sermos líder, nós temos que sentar para aprender. Se nós queremos crescer, nós temos que ouvir, nós temos que aprender para depois ensinar. Se nós queremos avançar na presença de Deus, queremos pregar, queremos ganhar almas para Cristo, queremos ser usados de uma forma tremenda nas mãos de Deus, nós temos que primeiro ser amassados como um barro nas mãos do oleiro, temos que ser moldado, o nosso caráter tem que tirar o orgulho, tem que tirar tudo que não provém de Deus, até ficarmos perfeitos nas mãos de Jesus Cristo. Aí então tu serás usado nas
eu posso ser lapidado. Paulo, meus irmãos, como eu disse, ele foi lapidado nas mãos do Senhor. 3 anos no deserto da Arábia. Depois ali não deu certo, o ministério ficou no anonimato. 12 anos, cadê Paulo? Acabou Paulo. Mas não, Paulo estava sendo tratado por Deus até ser levantado pelo Senhor. Uma igreja maravilhosa, grandes líderes, mas Jesus disse: tenho porém algo contra ti. Quando fala tenho porém algo, a gente já, meu Deus, aí vem o que o Senhor tem para falar para mim. Imagina, meu filho, minha filha, tu tens trabalhado, aí a gente tudo ali já se enchendo. Não tem se cansado da minha obra, tem feito tudo bonitinho, a gente, glória a Deus. Os falsos profetas, filho, você não deixa nenhum passar, você não deixa ninguém bagunçar na obra não, isso é só assim, né? Aí daqui a pouco Jesus fala: mas eu tenho algo contra ti. Opa, aí já vem aquele frio na espinha. Tenho algo contra ti, que deixaste o primeiro amor. Aí, meus irmãos, imagina uma igreja que fazia muito, mas fazia sem amor. Uma igreja que zelava pela palavra, mas já não tinha aquele amor. Vemos muitos lugares, meus irmãos, o estudo bíblico é maravilhoso, temos que estudar, eu sou a favor de estudar a palavra, mas não podemos deixar. Eu já vi pessoas que falam: eu tenho um curso teológico, tenho até o anel aqui, teologia, e fica só naquilo. Pessoas que falam: eu tenho um certificado aqui de missionário, tenho aqui, fui ungido a evangelista, mas fica naquilo. Precisamos ter o amor. Imagina uma pessoa evangelizar sem amor. Evangelizar, estamos falando de alma. Pregar o evangelho, estamos falando de alma. Pastorear uma igreja, estamos falando de alma. Louvar, temos que louvar com amor. Tudo que vamos fazer, temos que fazer com amor. Paulo escreve acerca do amor. Se fizermos sem amor, de nada adianta falarmos a língua dos anjos, temos todos os dons, temos ali profecias tremendas, meus irmãos. A pessoa pode até dizer: eu fui no quarto, no quinto céu. Misericórdia, a Bíblia fala até o terceiro, né? A pessoa pode às vezes falar que foi até o 7º céu, não sei inventar. Mas se não tiver amor, de nada vai valer. De nada vai valer. Jesus, quando ele veio nesta terra, ele falava sobre, ele pregava ali com amor. Até a repreensão de Jesus era com amor. Às vezes quem olha ali Jesus falando para os fariseus: raça de víboras. Nossa, quem olha fala: nossa, Jesus estava com raiva do povo ali. Mas até aquilo era com amor, meus irmãos. Que Jesus, Jesus tratava de um jeito. Aquele povo, os fariseus, os escribas, estava tão preso naquela tradição deles, num religiosismo, tão cegos espiritualmente, que nem Jesus pregando duro contra eles não se voltaram para Cristo. Bom, teve alguns que sim, né? Nicodemos se voltou para Cristo. Nicodemos era ali fariseu. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Se olharmos para o sino, faz barulho, mas por dentro está oco, está vazio. Às vezes tem pessoa que ali, meus irmãos, faz aquele barulho, aquele movimento, mas pisou no calo, meu Deus, a pessoa já libera umas línguas lá que, misericórdia, umas línguas que não é línguas boas não, libera o abecedário ali, misericórdia. Tem pessoas que no altar ali é de uma forma, mas ali o amor não tem. E Paulo diz: é como um latão, como um metal que soa, como um sino que tine. Aleluia. E é necessário nós fazermos com amor. Paulo traz em 1 Coríntios 13, ainda que ele entregasse o corpo dele para ser queimado. Olha que algo forte. Mas se não tivesse amor,
de nada aproveitaria. O amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. O amor, meus irmãos. Paulo termina no versículo 13 dizendo de 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. É a maior dessas 3. Entre a fé, a esperança e o amor, a maior dessas é o amor. E a igreja de Éfeso estava pecando no principal, e Jesus trouxe um alerta para aquela igreja: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende e pratica as primeiras obras, pois senão brevemente a te virei. Que possamos lembrar, meus irmãos, se temos deixado o primeiro amor, se estamos fazendo por fazer, porque é algo que é triste, meus irmãos. Às vezes lugares que eu passo, e a gente vê que às vezes a pessoa está no automático. Às vezes olhamos ao nosso redor e vemos pessoas fazendo no automático. Pessoas já não fazem mais com amor. Pessoas já não buscam mais pelo batismo com o Espírito Santo, pelos dons com o Espírito Santo. A igreja está virando um ponto de encontro. Daqui a pouco vai virar que nem lugares aí em outros países, que de igreja virou bares, que de igreja virou pontos de encontro. Para ali há um clube, e vamos ali no clube, vamos bater um papo, porque tem até igreja que a gente entra, e ali ao invés das pessoas estarem buscando, as pessoas estão conversando, totalmente desatentas, mas o Senhor está trazendo para nós: lembra de onde caíste e se arrepende. Guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Ai, ei, Deus está aqui, mandaraçai. Esse continua sendo o lugar onde Ele manifesta a presença dEle. Tem pessoas que andam totalmente desatentas, mastigando chiclete, conversando, totalmente dispersa, como se Deus não estivesse na casa. Mas Ele está aqui, e Ele diz: olha, lembra de onde caíste, e volta às primeiras obras. Precisamos, meus irmãos, voltar a olhar com os olhos espirituais. Precisamos, aleluia, entender que Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele requer que nós prestemos uma adoração sincera, um culto inteligente, um culto sincero diante dEle, que nós possamos dar o nosso melhor e possamos servir a Ele com amor. Como eu estava até dizendo, até na oferta, com alegria. Com alegria. Só que às vezes é algo que nós acostumamos. Esses dias eu até estava falando com Deus, que ali pela misericórdia do Senhor, ano passado eu comecei um trabalho ali no YouTube com um canal de oração. E ali muita corrida na obra. Aí tinha dia que começou a ficar aquele negócio meio mecânico. Eu comecei a parar para refletir e falar: não, Deus, não é nem que eu faça menos tempo ali a live, mas tem que fazer o negócio certo. Não fazer por fazer, não preciso fazer, eu preciso, só para marcar lá que eu fiz. Não preciso ir na igreja todo dia, mas por quê? Porque eu preciso marcar a presença. Não é assim. Nós já chegamos a Deus, na casa de Deus, porque nós nos alegramos juntos aqui em comunhão. E sentimos o amor de Deus, e queremos transmitir o amor também que sentimos a Deus. Deus nos traz aqui, meus irmãos, uma palavra, porque Ele nos ama. Para esta igreja, a repreensão não é porque Ele não amava, porque se Ele não amasse, Ele nem ia falar nada, Ele ia deixar. Mas Deus é um Deus que Ele corre. Sabe, o povo de Israel mesmo falhava tantos momentos, e Deus, Ele corria atrás do povo, permitia circunstâncias. Diante do pecado do povo, o povo mesmo é levado cativo para a Babilônia. Rei Nabucodonosor se tinha a cidade de Jerusalém, leva o povo cativo, e o povo fica cativo 70 anos. Só que Deus podia deixar o povo cativo? Podia. Mas o amor de Deus é tão grande que depois de 70 anos, Deus faz o mover e o povo volta para Jerusalém,
Deus usa Neemias para reconstruir o muro, Deus usa Esdra, né, para estabelecer novamente a questão do culto, Deus usa Ageu para ali restaurarem a questão do templo. Então você vê o amor de Deus, mesmo com o povo falhando, mesmo nós errando, Deus não desiste de nós, e Deus não desistiu da igreja de Éfeso. Só que Ele trouxe o alerta: lembra de onde caíste, aonde falhamos, aonde deixamos a chama se apagar. Temos que lembrar e temos que voltar a praticar as primeiras obras, porque senão, Jesus disse: brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Aí tem aqueles que ouvem a repreensão e se arrependem, mas tem outros que ouvem a repreensão e continuam nas suas práticas, e ainda ficam bravos com o pregador. Mas o que ele está falando? Aquele magrelo falou: não, eu não, o Espírito Santo. Aleluia. Se não, tirarei de ti o teu castiçal. Isso significa perder a luz, né? Se tirar um castiçal, é que aqui agora a gente tem a luz, mas se fossem os castiçais aqui, com aquelas velas, com as lamparinas, se tira um castiçal, fica uma escuridão total. Nós, sem o castiçal, sem o brilho do Espírito Santo, estaríamos perdidos nesse mundo. E é o que Jesus trouxe: se o homem não se arrepende, se o homem não se volta para Cristo, a luz vai se apagar. Será como aquelas virgens loucas que deixaram o seu azeite sem reserva? Tinha uma lamparina, mas não tinha um azeite em reserva. Era como as virgens loucas que não estavam nem aí, estavam totalmente desatentas. Meus irmãos, eu me recordo, meus irmãos, antes da pandemia, uma certa vigília que eu ia, meus irmãos, eu lembro que uma bagunça, nossa, um barulho, uma falta de respeito, pessoas colocando pés na cadeira, e ali Deus usou uma jovem para dizer que se muitos ali não se voltassem para Deus, ali não iam aguentar o que viria. Aí a pandemia chegou, ninguém esperava, e ali muitos que estavam naquela vigília, que eu lembro, já não estão mais na igreja. Porque, meus irmãos, foram pessoas que simplesmente deixaram a chama se apagar, e iam na igreja por ir, como se fosse ali um clube. E o pior, ali fazia um pouco caso da presença de Deus. Jesus veio dar esse castiçal aqui, foi tomando o castiçal de um de outro, e a chama se apagou. Mas Jesus, Ele trouxe essa orientação para a igreja, porque se Ele orientou é porque Ele sabia que alguém ia tomar a orientação. E se Ele fala nesta noite comigo, contigo, é para refletirmos, aleluias, e buscarmos melhorar na presença dEle. O que era para elogiar, Jesus elogiou. Jesus disse: olha, tens porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas. Eu também aborreço as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram uma seita que procurava difundir ensinos hereges, coisas contrárias ao Evangelho. Ou seja, Jesus levantou os apóstolos, Pedro, Tiago, João, levantou a igreja, e através deles levantou os apóstolos, e através dos apóstolos igrejas foram fundadas. Deus usou Paulo para fundar igrejas, para estabelecer e dar seguimento ao Evangelho, a doutrina que Jesus tinha ensinado. Só que na igreja de Éfeso, os nicolaítas, que era uma seita, eles queriam introduzir heresias, assim como na Galácia também, que havia os judaizantes, tinha pessoas que queriam introduzir também heresias. Só que Jesus viu que aquela igreja de Éfeso não tolerava também os nicolaítas, e também Jesus aborrecia com os nicolaítas. Então Jesus viu os pontos bons e falou: nesses pontos vocês estão de parabéns, mas tem um ponto aqui que vocês precisam melhorar, e tem algo que nós precisamos melhorar. O que você está fazendo, irmão, parabéns, continua firme. O que você tem feito não é para parar, é para continuar. O que você tem feito, que Deus tem contemplado, sim, Deus vai te recompensar, mas o que nós precisamos melhorar, vamos melhorar.
Serão 7 terças-feiras. E com cada igreja nós vamos aprender algo a qual precisamos melhorar. Jesus, em cada igreja, Ele deixou uma promessa. E para esta igreja foi: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, nós viveremos para sempre com Jesus. E comeremos da árvore da vida ainda. Vai ser vida com abundância. Imagina, vai ser lindo demais, meus irmãos. Por isso permaneça firme, que Jesus vem aí. E como o hino da Débora canta lá: quero te ver lá no céu. Só sei esse pedaço. Aleluia. As palmas para Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um.